Então, nós costumamos trazer de segunda-feira e de quarta-feira alguns trechos para meditação, para reflexão do livro Palavra de Vida Eterna. Esse livro ele é de 1965, ele foi psicografado pelo Chico, a dupla Chico e Emmanuel. E ele é um livro interessante, porque, como todos os livros que o Chico e Emmanuel levam para esse campo da análise comportamental, para nós evangelização, para nós conscientizarmos daquilo que as nossas referências conosco mesmo, ele nos traz sempre para que a gente comece a pensar sobre as frases evangélicas que são colocadas, e ele traz um estudo mais atual. Ele procura mostrar para nós os momentos que nós estamos vivendo e a sua correlação com aquilo que os evangelistas trouxeram quando da passagem de Jesus. Então ele traz muitos assuntos interessantes que nos leva a meditar sobre aquilo que nós pretendemos e como que nós estamos nos enxergando perante a realidade atual da vida. Ele tem 180 capítulos, mas o interessante, esse livro eu tenho comigo, como no culto do Evangelho que eu faço no meu lar, há uns 15 anos mais ou menos, e semanalmente nós sempre lemos uma página dele e procuramos meditar sobre aquilo que ele nos traz. Mas analisando ele mais de perto, a gente vê a preocupação que o plano espiritual tem de nos trazer certas atitudes comportamentais nossas. Há um tempo atrás eu trouxe aqui um dos capítulos sobre a palavra falada. Esse item é visto pelo plano espiritual com muito carinho. Normalmente, falar é um ato normal nosso. Nós falamos naturalmente, expressamos nossas ideias naturalmente. Mas o cuidado de falar é que Emmanuel e Chico nos traz para a nossa análise. Então, ele separou 9 capítulos no livro Palavra Falada, dos 180, só para analisar as nossas atitudes, a nossa postura sobre falar, sobre um ato normal. E agora eu estou pretendendo trazer para vocês um capítulo que é muito interessante. Ele fala sobre a paz. Paz é uma palavra que no momento muito difícil da gente se relacionar com ela. Mas o interessante é que Emmanuel nos traz uma maneira que nós possamos entender, conviver com lá fora, mas manter o nosso mundo interior mais tranquilo. Pode, como tem aquela parábola de Jesus da casa construída sobre a pedra, que vieram as borrascas, e ele diz: quem ouviu minha palavra e cumpre, será como essa casa. Vai vir tempestade, mas ela vai permanecer inalterada, firme na sua postura. Que ele quer nos dizer sobre isso? Sobre essa atitude interior nossa, sobre essa paz que nós temos que trazer para nós convivermos nesse mundo terrível, mas terrível pelo fato do que as notícias que mais causam ou mais trazem atenção são as notícias difíceis. Nenhum órgão vincula notícias mais altruístas. Não dá. Falar que a pessoa levou 300 cestas básicas para um lugar, que como faz aqui na nossa casa, que tem 400 marmitas semanais, que distribui de segunda e quarta-feira, também não dá. Mas falar certas
barbaridades cometidas em momentos difíceis das pessoas, nos traz atenção e pior ainda, nos faz envolver com essas notícias. Aí nós falamos assim, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu levei para dentro de mim essa notícia. Eu interagi com ela. E ela vai ficar presente em mim. Ela fala, não vai ficar presente. Ela vai ficar presente em mim. Porque eu somatizei, eu trouxe medo para mim. Logicamente, eu não vou ter medo, mas ao sair na rua, eu já começo a enxergar alguém numa situação mais difícil, com os olhos de receio. Então, isso vai fazendo com que aquela paz que nós temos que ter no nosso interior, para nós nos relacionarmos, ela vai se saindo. E eu vou encontrando, como diz antigamente, chifre em cabeça de cavalo. E é isso que ele vem nos falar aqui. Olha que interessante quais são os temas principais desse livro. Ele fala a esperança diante das dificuldades. Nos 180 capítulos, tudo que abrange traz, mas essas linhas de ideia que eu pude trazer aqui. O trabalho do bem, a paciência e a resignação, o valor das preces, a confiança em Deus e o principal, o exemplo de Jesus como guia e modelo. Nós não temos que falar de Jesus, explicar sobre Jesus, enaltecer Jesus. Ele não precisa disso. Eu, Zé Carlos, elogiando Jesus, não vai adiantar nada. Agora, nós tendo ele como guia e modelo, nós vamos começar a pensar muito bem naquilo que nós queremos, naquilo que nós podemos fazer. Ele é guia e modelo. Eu não posso fazer o que ele fez, tranquilamente. Eu não tenho condições espirituais e morais para fazer o que ele fez. Mas eu posso entender e ter ele como guia em certas atitudes que eu vou tomar. Eu posso entendê-lo e tê-lo como guia trazê-lo para dentro de mim, porque o meu interior possa estar paz, apesar de eu estar no mundo de murmúrio, burburinho e de todo tipo de acontecimento. Não tem outra maneira de a gente conviver. Nós vivemos em sociedade, pertencemos à sociedade, temos que sair, andar, participar. Então nós vamos o quê? Conviver dentro dessa sociedade com as pessoas nessa sociedade. E nem sempre essas pessoas são as mesmas que pensam como nós, que agem como nós, que têm o mesmo estado vibracional que nós temos. Então nós vamos sentir diferenças. Mas estando de bem, como eu digo, comigo mesmo, eu vou saber interagir, eu vou saber separar o joio do trigo, vou saber me importar de uma maneira que o primeiro impulso não me leve a tomar uma atitude mais radical, sem necessidade de ser. Então, antes de nós entrarmos sobre a reflexão de paz que o Emmanuel nos traz, ele traz 7 capítulos, é o capítulo 45, 46, 47, 79, 108, 146 e 155. Todos esses capítulos, ele traz, de alguma maneira, que nós vamos ler aqui, um ponto de mais atenção sobre como é que nós devemos trabalhar a paz, como é que a paz está conosco e como que nós estamos com ela. Mas, independente disso, antes de nós
partimos, né, vai ser uma coletânea desses 5 capítulos. O que eu fiz? No meu entendimento, eu peguei alguns pontos mais interessantes, vou colocar para vocês, não o capítulo todo, que nós não temos tempo hábil suficiente para colocar todo, mas dá para dar uma boa ideia do que Emmanuel está nos trazendo sobre aquilo que ele, na sua sapiência, vê como nós devemos trabalhar a paz conosco. Mas olha que interessante. Em João 14, 27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se eu uso Jesus como guia, como modelo, né, como nós temos, né, essa frase vai representar muito para a gente. A paz dele, ele está nos dando. Agora, como é que eu vou conseguir a paz dele? Um trabalho íntimo meu. Não tem outro caminho. O padre não vai dar, o sacristão não vai dar, o membro da igreja messiânica não vai dar, o Buda não vai dar, o Papa não vai dar, os espíritos que aqui estão não vão nos dar isso. Eu que vou conseguir trazer essa paz dele para dentro de mim. E aí, meu coração não vai entrar em turbulência, eu vou ficar tranquilo, não vou me atemorizar. Em Mateus, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em Lucas, capítulo 10, versículo 5, em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. As palavras têm força. Mesmo que a casa seja turbulenta, se eu entro com o meu psiquismo irradiando a minha harmonia, eu não vou me deixar envolver pela harmonia do ambiente. Em João 16,33 ele diz: eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha a importância. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus corrobora isso dizendo assim: vós sois Deus e podeis fazer muito mais do que eu faço. Então, se nós subentendemos isso, se nós somos Deus, podemos fazer muito mais que Ele. Se Ele venceu o mundo, nós temos todas as condições de vencer o mundo. Agora, que mundo que nós vamos vencer? É o nosso mundo interior. É o nosso mundo que nós temos que trabalhar. É o mundo que nós temos que ter um amor próprio, o meu mundo. Lucas, capítulo 7, versículo 50, ele vai em paz, a tua fé te salvou. Em João, capítulo 20, versículo 19, está a frase para mim que mais me toca, que me dá ânimo e condições de entender e trabalhar para isso. A paz esteja convosco. É isso que ele nos deseja. Jesus não deseja coisas mirabolantes, não pede de nós muito mais acima do que nós podemos dar. Ele nos entende em todos os nossos defeitos, em todas as nossas virtudes, mas Ele quer que nós estejamos em paz. E Ele fala de uma maneira caridosa: a paz esteja convosco. Porque, olha o que Emmanuel nos diz, a paz, nós estamos muito enganados quando nós começamos a analisar e tentamos encontrar a paz. A paz, ele diz assim, não é a ausência de conflitos. Se eu não tenho conflito, não é que eu vou estar em paz. Porque ela é a presença do amor, perdão e confiança em si mesmo. Não tem, se eu não tiver amor, perdão e confiança comigo mesmo, dificilmente eu vou enxergar
uma maneira de poder acalmar e poder encarar os problemas que se vêm ao nosso entorno, que nos cercam. Exemplo meu, estou resolvendo um assunto que realmente me deixou 2, 3 dias com a cabeça quente, muitas vezes a noite de sono meio perturbada. Mas entendendo, passei a administrar de uma maneira dentro das possibilidades. E as possibilidades hoje me mostrou que são factíveis. Então, estou mais tranquilo. Por quê? Eu estava com falta de confiança. Eu voltei com a confiança, eu voltei a administrar melhor. Não que o problema tornou-se menor. Ele está igualzinho, mas a minha maneira de olhá-lo fez com que eu enxergasse as soluções necessárias. Não fiz nada de extraordinário, apenas reflexões, pensando, confiante, acreditando nas possibilidades, no trabalho que poderia ser feito, as coisas se resolveram. Então vamos voltar agora rapidamente nos capítulos que Jesus nos trouxe, que Emmanuel nos trouxe sobre a paz. No capítulo 45, ele diz assim: no sustento da paz. Tem um cabeçalho desse capítulo, ele tem Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Ele fala assim, uma frase simples de Paulo, mas que nem sempre nós fazemos. Viver em paz um com os outros. Viver em paz um com os outros. Aí Emmanuel explica, dentro da sua linha de raciocínio, clarificando mais para nós, ele diz assim, todos agimos uns sobre os outros. E ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Todos influenciam um ou outro. Nós estamos aqui hoje, numa reunião, numa casa de caridade, nós estamos influenciando um ou outro. Nós somos energia. Energia. Einstein diz que nós somos energia coagulada. Nós temos aqui, Mas energia é radiante. Por mais, essa parede é radiante. Logicamente, o grau de vibração dela faz ela sólida. Nós somos energia. Nosso corpo físico é composto de 80%, 75%, 80% de água. O maior condutor de energia é a água. Tanto que as usinas hidrelétricas são feitas para pegar a água da energia, a energia da água. Então, nós estamos aqui agora, num ambiente propício para liberar nosso pensamento, para nos tranquilizar, sairmos lá de fora, entrarmos aqui. Então, nós estamos trocando energias, o quê? Energias salutares. Energia que faz nos sentir mais equilibrados. Energias que nos dão mais tranquilidade. Nessa 1h30, né? É 1h30 que nós vamos estar aqui, na primeira parte com a Ângela, depois comigo. Nós estamos aqui usufruindo dessas energias, não só do plano espiritual, mas criada por nós também. Porque se nós somos energia e eu estou vibrando positivamente, eu estou expandindo essa energia. E, obviamente, o plano espiritual está aproveitando essas energias e tratando não só de nós, como... Aqui está tudo vazio, mas pode ter certeza que tem um monte de espíritos sentados aqui. E eles estão sendo tratados
como nós estamos sendo tratados também. O plano espiritual não deixa passar nenhuma situação propícia para atender aos mais necessitados. Uma reunião pública, ela não só se adequa ou só é para que nós podemos conversar, trocar essa energia entre nós. Ela também leva essa mesma energia para aqueles que são convidados a virem aqui. Tem um caso interessante do Chico Xavier, que eu já falei muitas vezes aqui. O Chico Xavier é do lindo caso do Ramiro Gama. O Chico Xavier, quando ele trabalhando no Luiz Gonzaga, eram 5 tarefeiros. O casal Perácio, José Xavier, a esposa e o Chico. Muitos iam ser atendidos e embora não ficavam. Aí o casal Perácio teve que ir para Belo Horizonte por questão financeira, pessoal. Ficaram em 3. A esposa do José Xavier ficou doente, não pôde comparecer. Nesse interim, o José Xavier era coureiro e a família de Chico, apesar de parcas condições financeiras, tinha um coração grande e vendia muito fiado e recebia pouco. E ficou devendo muito para o Cortume. O dono do Cortume falou: José, você não tem grana para pagar, então você vai trabalhar aqui à noite para pagar sua dívida. Aí ficou só o Chico. Aí o Chico chegou numa segunda-feira, olhou, não tinha ninguém. Falou: não vai ter reunião. O irmão chegou do lado dele e falou: que, Chico? Não vai ter reunião, irmão. Por quê, Chico? Não tem ninguém. Como não tem ninguém? E nós? Nós quem, irmão? Os espíritos que estão aqui. Nós precisamos do evangelho, precisamos conversar. Você vai segunda e sexta-feira, às 8h em ponto, até às 10 da noite, durante a semana, abrir a reunião, ler o evangelho e conversar. Aí o pessoal passava: pô, o Chico ficou doido, cara, olha, ele está falando sozinho, não tem ninguém ali, ó. Esse espiritismo é coisa de maluco. Mas ele, 2 anos consecutivos ele fez isso. Fez esse trabalho, né? É esse trabalho que nós temos que ver. É esse trabalho que nós temos que enxergar aqui. É essa reunião que temos encarnados, mas temos muitos desencarnados. Temos muitos amigos nossos presentes aqui, nos auxiliando, nos abraçando, nos desejando felicidade. É assim que funcionam as reuniões. Aí ele continua assim, ó. Não te diga, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admite o poder e o valor dos recursos chamados menores do engrandecimento da vida, faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procure iluminá-lo se a tomada que você colocar não tem luz nem força. Não vai adiantar nada, vai ser um castelo lindo, iluminado, não vai ser isso. Então, é isso que ele diz nessa simplicidade verbal. Nós temos responsabilidade, nós temos a nossa participação. Nós contribuímos de toda a maneira possível e inimaginável para que o mundo espiritual auxilie a todos que estão presentes. Nós somos uma equipe, nós somos tarefeiros, assistindo palestra, participando, não, nós estamos juntos, na mesma egrégora, no mesmo sentimento quando nós estamos numa casa espírita. Sem ser espírita, não precisa ser espírita para ter bom coração. Não precisa ser espírita para doar amor. Precisa ter boa vontade só. Aí depois, o capítulo 46, ele diz assim: na tarefa da paz. A minha paz vos dou. João capítulo 14, 27. Emmanuel vai direto no ponto certo para nós. Todos ambicionam a paz, raro ajudam-nas.
Aí ele pergunta, o que vocês fazem para sustentá-la? Ele fala, vou te dar uns conselhos simples. Não transmite o alarme da crítica, nem estenda o fogo da crueldade. Posições simples, que na palavra falada ele já analisou o peso dessas palavras. Inicia o teu apostolado de paz calando a inquietação do próprio ser. Calma, tranquilidade, vibração, né? Positiva, respira fundo. Detente na tolerância divina e renova para todos as criaturas do teu círculo as oportunidades do bem. Detente na tolerância divina. Não é de Deus, não. É pessoal. Os Espíritos dizem que nós somos uma fagulha, um raio. Deus está em nós, nós estamos nele. Não? Será que é tão difícil a gente estar nesse estado de paz? E Emmanuel nos diz o seguinte, tá? É um estado de consciência, é plenamente execuível. Basta trabalharmos constantemente os nossos impulsos atávicos, que sempre nos visitam, contrariados do nosso querer. Eu estou de paz com o mundo, agora não fiz o que eu quero, eu viro cão chupando manga. Aí Emmanuel fala, não, controla. Os seus impulsos são os primeiros. O dia que você tiver o impulso, aprender a contracenar com o impulso, administrar e depois colocar para fora, vai ser mais fácil. A inteligência artificial trabalha que é cópia nossa. A vantagem deles é que vem um input, ele processa o input, mas antes de externar o input, passa por uma revisão, aí é dada a resposta. Nós vem o input, processamos, mas nosso cérebro não passa pela revisão, ele já despeja. Esse é o impulso, o primeiro impulso que realmente nos coloca em situação mais difícil. No capítulo 47, estejamos em paz, Jesus diz, paz seja convosco. E Emmanuel traz na sua sapiência uma análise dessa paz seja convosco. Olha que frase maravilhosa de Emmanuel, para a gente pensar bastante. Não carregues no coração o peso morto da aflição inútil. Essa é pesada. Não carregues no coração o peso morto da aflição inútil. Peso morto quer dizer que já não tem. Para que carregar isso? Para que ficar remoendo isso? Para que viver isso aí? Para que várias vezes trazê-lo? Perder noite de sono? Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Lembra-se que é chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levanta. Sejam quais forem as dificuldades, lembra-te que a paz é a segurança da vida. Estou de bem comigo, pode vir o que for. Vou estar numa boa. Vocês acham que o Chico viveu sempre em paz? Sempre numa... É só acompanhar as obras que falam dele, ele viveu momentos dificílimos. Mas a paz foi superior aos momentos e ele conseguiu administrar. Tem um guru, Yogananda, que eu gosto muito de ler dele. Há uma frase legal do Yogananda. Onde quer que eu vá, mantenho a mente continuamente na paz da alma. Yogananda diz, aonde você estiver, se você tiver com sua mente fixada
na sua alma, no seu espírito, que seu espírito é imortal, é fagulha divina, você vai conseguir manter esse processo, né? E conviver com o momento sem que se deixar que o momento te envolva e te conduza. Capítulo 79. Pacifiquemos. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. O Emmanuel nos diz, não adianta estender a guerra nervosa. Minha mulher está brava, não adianta ficar estender a brava. Eu tenho que sair, tomar um copo d'água e dar uma volta no quarteirão. Aí ele fala assim, observa as catástrofes que vão passando. Vulcões, terremoto, moléstia, tempestade, sacode largas faixas da terra. Mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. A comparação que ele faz. Externo, terremoto, moléstia, tempestade, né? Mas também nós vivemos nosso terremoto interno, nossas tempestades internas, nossas moléstias internas. Mas assim como a natureza, pela força do amor de Deus, se recompõe, se reconstrói, nós também, pela força do amor de Deus em nós e conosco, nós podemos reconstruir o que as tempestades interiores nos trouxe, que nos abalaram. Nós temos plenamente capacidade, somos plenamente capacitados para fazer isso. Capítulo 108, paz em casa. Em qualquer casa onde entrares, dizei antes, paz seja nessa casa. Lucas capítulo 10, versículo 5. E Emmanuel diz assim, compra na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Realmente, nós não vamos no supermercado e falamos, quero 1 quilo de paz, 2 quilos de discernimento, meio quilo de sorriso. Isso é nosso. Nós compramos qualquer coisa, mas do nosso mundo interior, nós que temos que vender para nós mesmos. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus afeição de inimigo familiar. Aí começam os exemplos que nós vivemos quase todo dia no nosso lar ou de vez em quando. Foge à gritaria inconveniente. Atente ao culto da gentileza. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Porque o nosso lar, nós temos que entender, independente das turbulências que tem, é o refúgio melhor que nós temos para refazer das lutas cotidianas da vida. Não tem um lugar melhor. E nós temos um ponto de apoio que nas nossas casas, as casas espíritas normalmente levam a todos nós, que é o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é uma das ferramentas mais eficientes que nós podemos ter para levar ao nosso lar esses momentos de tranquilidade. Assim como nós estamos numa casa espírita aqui, com a mente aberta, vibrando energias positivas, envolvido, quando nós fazemos isso no nosso lar, nós também criamos esse ambiente alegre, de energias positivas. E ele passa rotineiramente a ser visitado por espíritos amigos que querem participar conosco desse culto. E 2 ou 3 em casa, quem não tem evidência não vai ver ninguém, mas quem tem vai ver, às vezes, muitos amigos, muitos parentes que estão conosco fazendo o culto, trazendo o carinho deles. E nada melhor que um carinho de uma mãe que já se foi, de uma avó querida que nos trazia
os doces, quando a gente estava chorando. E eles vão nos visitar, com certeza. Capítulo 146. Sirvamos em paz. Paulo aos Filipenses. Quase em toda parte encontramos pessoas agoniadas sem motivo, ou exaustas sem razão aparente. É que, em via de regra, ao invés de situar a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Vou correr um pouquinho, senão nós não terminamos. Capítulo 155. Paz em nós. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Emmanuel, analisando com bastante critério, ele diz o seguinte: cultivas bondade e afirmo-te idiota. Mostras paciência e imagino-te poltrão. Esqueci o golpe sofrido e chamo-te covarde. Praticas a humildade e apontam-te tolo. Falas a verdade e supões-te obsesso. Exerce a brandura e julgam-te preguiçoso. Auxilias fraternalmente e envenenam-te o gesto. Confias e te dizem-te fanático. Cumpre obrigações e a quem zombe de ti. Ao contradjetivo nós recebemos quando nós queremos mudar a nossa maneira de ser, a maneira de enxergar. Porque nós saímos do trivial, nós saímos da massa, nós saímos do normal. E quem sai do normal, normalmente é visto como um peixe fora d'água. E não há reconhecimento, há crítica. A análise desairosa. Mas ele fala assim: entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cercam os passos, segue para adiante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da sua consciência. Nós temos somente algo para conversar, para analisar. É a nossa consciência. Santo Agostinho diz que toda noite antes de dormir ele conversava com ele mesmo para analisar os atos que ele fazia durante o dia, para entender o que ele tinha. Eu tentei fazer isso, mas não deu, tá? Não consegui dormir antes. Não é que eu estou melhor que Santo Agostinho, aqui o sono vinha mesmo, tá? E para terminar, eu vou trazer eu sou fã número 1 de poema, tá? E normalmente eu procuro alguns poemas que casam com aquilo que nós queremos trazer para vocês, para ter uma ideia. Esse poema é do Braulio Bessa. O Braulio Bessa ele traz nesse poema pontos importantes para nós começarmos a pensar. O poema se chama assim: Imagine a paz. Olha o que ele nos traz. Um dia eu imaginei um mundo sem armamento, sem brigas religiosas, sem ataques violentos, sem bombas, tiros e balas, sem ninguém fazendo as malas, fugindo do sofrimento. Um dia eu imaginei um mundo sem terrorismo, sem preconceito nenhum, sem vingança, sem racismo, sem a tal intolerância munida pela ganância e tanto individualismo. Um dia eu imaginei um mundo que não tem guerra, que não se derrama sangue por um pedaço de terra, sem grade, muro ou barreira. Às vezes, numa poeira, a humanidade se enterra. Um dia eu imaginei um mundo sem ditadores, um mundo sem julgamentos, que enche nossos caminhos
com um monte de espinho e arrancam nossas flores. Um dia eu imaginei um jornal com a matéria: o mundo hoje está livre de toda fome e miséria que as guerras têm causado, deixando o homem curado dessa doença tão séria. Aí ele fala: nesse mundo, todo mundo sabia se respeitar, cada um com sua fé, com seu jeito de pensar, buscando fazer o bem, sem fazer mal a ninguém, procurando melhorar. Nesse mundo, todo mundo podia se abraçar, conhecer outras culturas, ir para longe viajar, apreciar a beleza, carregando a certeza de que um dia pode voltar. Nesse mundo, todo mundo entendia o que era amar, repartia cada pão, fazia o bem sem cobrar, convivendo com harmonia, e sempre que alguém caía, tinha alguém para levantar. Nesse mundo, todo mundo aprendeu a ajudar, a olhar também para o outro com amor e alegria. E sempre que alguém sofria, tinha alguém para confortar. Aí ele diz, parece até fantasia, né? Difícil de acreditar. Há quem diga que é bobagem, que é loucura imaginar. Mas não perco a esperança, imaginando a mudança que se começa a mudar. Lendo isso, o que nos lembra? Lembra que nosso planeta azul, chamado Terra, lindo, mas cheio de problemas, caminha para um mundo de regeneração. E os Espíritos nos dizem que o mundo de regeneração é isso que o Braulio Bessa está dizendo. Esse mundo de amor, é esse mundo que nós aqui, vamos fazer. Nós vamos contribuir. Nós somos responsáveis para levar esse mundo para lá. Então, não é fantasia, não. É um mundo que se começa a mudar. Eu gosto muito do Chico Xavier e faço questão de trazer nas palestras alguns casos do Chico Xavier. Eu tenho um livro que chama Lindo Caso de Chico Xavier, do Ramiro Gama. E esse caso é legal, é uma boa lição. Adoeceram um irmão do grupo, reumatismo complicado e renicente. Aí os amigos espirituais falaram, Chico, você tem que ir numa caverna, pegar um tipo de erva, mas ela fica num lugar bem sombrio, tem que ser lá embaixo na caverna. Aí o Chico, tudo bem, vamos. Ele e o José Xavier saíram. Né? E naquele dia ele tinha um cachorro que chamava Lorde. Pegaram o Lorde e foram. E foram caminhando, conversando. Aí, como todos nós, e o Chico e o José Xavier também não fugiam disso, começaram a conversar sobre as pessoas de Pedro Leopoldo. Aí ele dizia assim, Beltrano não serve. Aí o outro falou, fulano é muito esquisito. O outro, ciclano é imprestável, não serve para doutrina, não nada. E começaram a se entusiasmar. Aí Maria João de Deus apareceu e falou, Chico, toma jeito, Chico. Você não deve falar mal de ninguém, Chico. Todos necessitam um do outro. Julgar pela aparência é péssimo. E a vida sempre vai ter um momento que aqueles que nós achamos que são criaturas desprezíveis vão nos estar para nos ajudar. Então, cuidado com o que você fala. Aí eles entraram na caverna, acenderam o velho, sai para lá, para cá, desce. Aí encontraram a erva. Aí, quando encontraram a erva, olharam e falaram, e agora para sair? Labirinto. Aí, como é que faz? Põe para um lado o outro, começaram a gritar, só ouviu o eco. Começaram a ficar apavorados, e a vela estava diminuindo. Aí, aquilo que nós ouvimos de Emmanuel sobre a oração, eles entraram em prece. Maria João de Deus apareceu e falou, começaram a aprender a lição. Como, mãe? Os desprezíveis vão te ajudar. Solta o cachorro que ele sabe a saída.
Aí soltaram o Lorde lá de fora e eles atrás. Saíram da caverna, aquele história aí. Que beleza. Não vamos falar mais mal de ninguém. É essas histórias que nós temos do Chico na década de 20, 30 e 40, aonde o Chico menino, o Chico jovem, o Chico em Pedro Leopoldo, que são momentos que eles passaram, que nós desconhecemos, que nós fazemos questão de trazer à tona. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito importante para nós termos a presença de vocês, nos abraçando com carinho, nos doando energia, estando conosco. Né? É muito importante para o plano espiritual ter a companhia de vocês. Então, quando vocês saírem daqui, forem para suas casas, seus familiares que lá estiverem, dê um abraço neles, transmita essa energia que vocês estão levando daqui. Quem tem um cachorro que nem o Lorde, eu não tenho o Lorde, mas tenho a Mel, tenho certeza que quando chegar lá ela vai latir, mas eu vou passar uma energia um pouco para ela ficar mais sossegada. Tá? Então nós vamos encerrar pedindo ao Mestre amado Jesus que nos abençoe por esse dia essa noite tão agradável que nós tivemos juntos, envolvidos por esses amigos espirituais que dirigem a casa de Mateus e Tomás, trazendo para nós aqueles pensamentos positivos, a certeza que estamos no caminho certo. Que Jesus nos abençoe nesse dia, que nós possamos continuar tendo a semana toda com as mesmas ideias, com o mesmo pensamento que no momento nós temos aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe aquele que nos tem ofendido, que nós possamos entender os seus momentos e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Uma boa noite para todos.